Emma achava que aquele seria apenas mais um plantão, o último da sua carreira, uma despedida silenciosa de tudo que um dia amou na medicina. Mas quando a porta se abriu e ele entrou, o homem que partiu sem dizer adeus, o homem que ela jurou esquecer, o chão desapareceu debaixo dos seus pés, porque Enzo não fazia ideia do que deixou para trás, uma filha. E agora, com o coração da menina falhando, Emma precisa decidir se vai contar a verdade ou deixar que o passado continue enterrado. Mas o destino tem planos próprios. E quando Ana Luísa sorri pela primeira vez para o cirurgião que pode salvá-la, algo dentro de Emma se despedaça. Porque aquele sorriso é igual ao dele. Se essa história já tocou algo em você, deixe seu like. Ele nos diz que vale a pena continuar contando essas histórias. Inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo. E nos comentários conte de onde você está ouvindo essa mensagem. Cada palavra sua aqui nos lembra por que fazemos isso. Obrigada por estar aqui. Vamos começar. Emma sempre soube que aquele dia chegaria. O último plantão. A última vez que vestiria o uniforme, que atravessaria os corredores brancos do hospital, que sentiria o cheiro de desinfetante misturado com café requentado da sala de descanso. Ela havia ensaiado mentalmente essa despedida centenas de vezes. Silenciosa, discreta, sem alarde. Afinal, ninguém ali sabia que ela estava indo embora não por cansaço, mas por necessidade. Ana Luísa precisava dela em tempo integral agora. E depois de 7 anos criando a filha sozinha, equilibrando turnos duplos com fraldas, mamadeiras e noites em claro, Emma tinha aprendido uma coisa: amor de mãe não negocia prioridades. Ela amarrou o cabelo em um coque frouxo, olhou-se rapidamente no espelho do vestiário e respirou fundo. Só mais um dia, murmurou para si mesma, como fazia sempre que a ansiedade ameaçava apertar o peito. Mas havia algo diferente naquela manhã, uma inquietação que ela não conseguia nomear, como se o universo estivesse segurando a respiração antes de soprar sua vida em uma direção completamente nova. O centro cirúrgico estava movimentado como sempre, instrumentos sendo esterilizados, monitores apitando em ritmo constante, vozes profissionais trocando informações sobre o paciente da vez. Emma conhecia aquela dança de cor. Tinha participado dela tantas vezes que seus movimentos eram quase automáticos. Preparar a mesa, conferir o material, posicionar-se ao lado do cirurgião. Mas quando a porta bateu e ela ergueu os olhos, o tempo não apenas parou. Ele implodiu. Enzo Ferraro. O nome atravessou sua mente como um relâmpago, trazendo consigo uma avalanche de memórias que ela havia trancado a 7 chaves no fundo da alma. O sorriso fácil dele, o jeito como seus olhos brilhavam quando falava sobre medicina, as noites em que ficavam acordados até tarde, sonhando com o futuro, planejando uma vida que nunca aconteceu. E então a partida, repentina, brutal, sem explicação, sem despedida. Apenas uma mensagem fria dizendo que precisava ir embora, que tinha uma oportunidade no exterior que ela entenderia. Mas Emma não entendeu. Como poderia? Estava grávida de 4 semanas quando ele partiu. E ele nunca soube. Os olhos dele se encontraram por cima da máscara cirúrgica e Emma viu o reconhecimento instantâneo no olhar dele. Enzo piscou desconcertado, como se estivesse vendo um fantasma. Ela desviou o olhar imediatamente, forçando-se a se concentrar nos instrumentos à sua frente. As mãos tremiam levemente, mas ela as firmou com força de vontade. Não agora, não ali. Ela havia sobrevivido 7 anos sem ele. Podia sobreviver mais algumas horas. Enfermeira Costa. A voz dele era mais grave do que ela lembrava, amadurecida pelo tempo e pela distância. Há quanto tempo? Há quanto tempo? Como se fossem velhos colegas de faculdade. Como se ele não tivesse arrancado o coração dela e levado embora sem olhar para trás. Doutor Ferraro, ela respondeu, mantendo a voz neutra profissional. Bem-vindo ao Hospital Santa Cruz. Ele hesitou, como se quisesse dizer algo mais, mas o momento passou. A cirurgia começou, e ambos se refugiaram na segurança da rotina médica. Emma passou instrumentos, monitorou sinais vitais, fez tudo o que havia feito 1000 vezes antes. Mas cada movimento era tortura, porque estar tão perto dele, depois de tanto tempo, depois de tudo o que aconteceu, era como pressionar um hematoma que nunca havia sarado completamente. E então aconteceu.
Um momento breve, quase imperceptível. Enzo estendeu a mão para pegar uma pinça e seus dedos roçaram nos dela. Foi apenas um segundo, talvez menos. Mas naquele toque, Emma sentiu 7 anos de dor, raiva, saudade e amor não correspondido explodirem dentro do peito. Ela engoliu em seco, manteve a compostura, mas sabia que ele havia sentido também. Viu na forma como ele congelou por uma fração de segundo antes de continuar. A cirurgia durou 3 horas. 3 horas de tortura silenciosa. Quando finalmente terminou e o paciente foi levado para a recuperação, Emma saiu rapidamente sem olhar para trás. Trancou-se no banheiro e deixou as lágrimas caírem. Lágrimas que ela não sabia que ainda tinha. Lágrimas por tudo que poderia ter sido e nunca foi. Naquela noite em casa, Emma ficou parada na porta do quarto de Ana Luísa, observando a filha dormir. A menina estava de lado, abraçada ao urso de pelúcia desgastado, o cabelo escuro espalhado no travesseiro. E naquele momento, Emma viu Enzo. Via no formato dos olhos dela, no jeito que o nariz se curvava levemente, no sorriso que iluminava o mundo, mesmo quando ela estava dormindo. Ana Luísa era a prova viva de um amor que existiu. E doía. Doía porque era lindo e porque era injusto. Ele não faz ideia, Emma sussurrou para a escuridão, inclinando-se para beijar suavemente a testa da filha. E talvez seja melhor assim. Mas no fundo, ela sabia que estava mentindo para si mesma, porque segredos assim não ficam enterrados para sempre. Eles têm vida própria. Crescem nas sombras, ganham peso, exigem luz. E mais cedo ou mais tarde, a verdade encontra seu caminho para a superfície. Emma não sabia ainda. Mas aquele encontro no centro cirúrgico não era um acaso. Era o começo de algo que iria virar suas vidas de cabeça para baixo. Porque o destino, quando decide agir, não pede permissão. Ele apenas... Enzo não conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitado no escuro do apartamento ainda meio vazio, olhando para o teto, revivendo cada segundo daquele encontro. Emma, depois de tantos anos, tantas cidades, tantos rostos que passaram pela sua vida sem deixar marca nenhuma. Era ela. E estava diferente. Mais bonita, na verdade. Havia uma solidez nela que não existia antes. Uma força silenciosa que transparecia em cada movimento. Mas também havia algo nos olhos dela. Uma sombra. Uma mágoa profunda, que ele reconhecia ser obra sua. Ele se levantou. Foi até a janela e observou a cidade adormecida lá embaixo. 7 anos. 7 anos desde que tomou a decisão mais covarde da sua vida. Fugiu, não de Emma, ele dizia para si mesmo, mas de tudo que não conseguia enfrentar na época. O pai doente, as dívidas acumuladas, a pressão para assumir a clínica da família, que estava à beira da falência. A bolsa de estudos na Europa surgiu como uma saída, uma desculpa perfeita para deixar tudo para trás, inclusive ela. Mas a verdade, aquela que ele nunca admitia nem para si mesmo nas noites mais solitárias, era que teve medo. Medo do que sentia por Emma. Medo da intensidade daquele amor que ameaçava consumi-lo inteiro. Ele não estava pronto. Não sabia como ser o homem que ela merecia. Então partiu, dizendo a si mesmo que estava fazendo a coisa certa, que ela ficaria bem, que encontraria alguém melhor. Agora, vendo-a novamente, Enzo se perguntava como pôde ser tão idiota. Os dias seguintes foram uma tortura refinada. O hospital não era grande o suficiente para evitá-la, mas Emma era mestre em desaparecer sempre que ele se aproximava. Ela trocava de turno, pegava outros pacientes, inventava desculpas para não estar presente nas cirurgias dele. E isso doía mais do que Enzo imaginava possível. Pior do que a rejeição era a indiferença. Era como se ele fosse um fantasma, algo que ela havia decidido que não existia mais. Até que, numa tarde chuvosa de quinta-feira, ele a encontrou sozinha na sala de descanso. Emma estava de costas, preparando um café, e não o ouviu entrar. Enzo ficou parado por um momento, apenas observando. A linha dos ombros dela. O jeito como mordia o lábio inferior quando estava concentrada, aquele pequeno tique que ele conhecia tão bem. 7 anos não haviam apagado nada. Cada detalhe dela ainda estava gravado na memória dele como se fosse ontem. Emma, ele disse suavemente, e ela se virou tão rápido que quase derrubou a xícara. Enzo, a voz dela saiu mais fria do que gelo. Precisa de algo? Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Emma,
Por favor, por favor. Ela deixou escapar uma risada amarga, sem humor. Você está de volta há 2 semanas e agora quer conversar? Onde estava esse interesse 7 anos atrás? Eu sei que fui um covarde. Eu sei que te machuquei. Mas deixa eu explicar. Emma colocou a xícara na mesa com tanta força que o líquido escuro transbordou. Você acha que existe explicação para o que fez? Você simplesmente desapareceu. Enzo, sem dar a chance de eu responder, de eu te contar. Ela se interrompeu bruscamente, mordendo a língua, quase contou. Me contar o quê? Ele deu um passo à frente, os olhos fixos nela. Emma balançou a cabeça, pegando a bolsa. Nada, não importa mais. Mas quando ela tentou passar por ele em direção à porta, Enzo segurou seu braço, não com força, apenas o suficiente para fazê-la parar. E naquele toque, toda a raiva que Emma vinha cultivando como armadura começou a rachar. Me solta, ela sussurrou, mas não se moveu. Ainda penso em você, Enzo disse, a voz rouca de emoção. Todos os dias, em cada cirurgia que faço, em cada vida que salvo, eu penso, será que ela se orgulharia de mim? Será que ela conseguiu me perdoar? Será que... Para. Emma fechou os olhos, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Você não tem direito de voltar e dizer essas coisas como se fosse simples assim. Eu sei, mas preciso que você saiba que não foi porque não te amava. Foi exatamente o contrário. Ele soltou o braço dela, dando espaço, mas seus olhos imploravam. Te amava tanto que tive medo. Medo de não ser suficiente. Medo de te decepcionar como decepcionei todo mundo na minha vida. Emma abriu os olhos, e quando olhou para ele, Enzo viu décadas de dor concentradas naquele olhar. Você quer saber a verdade? Ela disse, a voz tremendo. Eu te procurei. Tentei ligar, mandar mensagem, e-mail. Você me bloqueou de tudo. Mudou de número. Apagou redes sociais. Foi como se eu nunca tivesse existido para você. Como se o que vivemos fosse nada. Emma, não. Ela levantou a mão, interrompendo. Você fez sua escolha. Eu fiz a minha. Construí uma vida sem você. Está tudo bem agora, está. Mas, pela forma como a voz dela falhou na última palavra, ambos sabiam que era mentira. Enzo deu um passo atrás, passando a mão pelo cabelo em frustração. Tá certo. Eu respeito isso, mas você está bem? De verdade? Porque te vi outro dia saindo do hospital e você parecia... Parecia o quê? Emma cruzou os braços defensivamente, cansada, preocupada, como se carregasse o mundo nos ombros. Por um momento, Emma quase contou sobre Ana Luísa, sobre as consultas médicas que estavam se acumulando, sobre as noites em que acordava apenas para verificar se a filha ainda estava respirando. Mas não, ele não tinha ganhado o direito de saber. Não ainda. Talvez nunca. Estou bem, ela mentiu. Preciso ir. Tenho alguém me esperando em casa. A má expressão no rosto de Enzo foi como se ela tivesse lhe dado um soco. Alguém. Ele repetiu a palavra parecendo doer ao sair. Emma não corrigiu. Deixou que ele pensasse o que quisesse. Pegou sua bolsa e saiu sem olhar para trás. Mas do lado de fora da sala, encostada na parede fria do corredor, Emma deixou as lágrimas finalmente caírem, porque parte dela queria correr de volta, abraçá-lo, gritar toda a verdade. Mas a outra parte, a parte que precisava proteger Ana Luísa, que precisava proteger a si mesma. Essa parte ainda não estava pronta. E talvez nunca estivesse. Ana Luísa acordou naquela manhã, com o sol entrando pela janela do quarto, pequeno, mas aconchegante, que dividia apenas com seus brinquedos e sonhos. Ela era uma menina de 7 anos com olhos castanhos profundos que pareciam guardar mais sabedoria do que a idade permitia, cabelos escuros que Emma trançava todas as manhãs antes da escola, e um sorriso capaz de iluminar até os dias mais cinzentos. Mas ultimamente, Emma notava, o sorriso vinha, acompanhado de um cansaço que não deveria existir em alguém tão jovem. Bom dia, meu amor. Emma entrou no quarto com uma bandeja improvisada, torrada com geleia, suco de laranja e um beijo de bom dia. Era sábado, o único dia da semana em que conseguiam ter um café da manhã tranquilo juntas. Bom dia, mamãe. Ana se sentou na cama,
mas Emma notou o movimento mais lento, a respiração ligeiramente ofegante. Seu coração de mãe apertou, mas ela forçou o sorriso a permanecer no rosto. Hoje vamos fazer o quê? Parque? Cinema? Ou dia de princesas aqui em casa mesmo? Ana mordeu a torrada pensativamente. Posso escolher ficar em casa? Estou um pouquinho cansada. Um pouquinho cansada. As palavras ecoaram na mente de Emma como um alarme silencioso. Ana nunca escolhia ficar em casa. Era uma criança de energia infinita, sempre querendo correr, brincar, explorar o mundo. Mas nas últimas semanas, os dias de princesa em casa estavam se tornando mais frequentes do que as aventuras lá fora. Claro, meu amor. Dia de princesa, então, Emma. Beijou a testa da filha e sentiu que estava levemente quente. Não febre, mas algo. Mais tarde, enquanto Ana assistia desenhos no sofá, Emma observava da cozinha. A filha estava encolhida debaixo da manta favorita, o urso de pelúcia no colo, e de vez em quando levava a mão ao peito, como se sentisse um desconforto que não sabia nomear. Emma já havia marcado 3 consultas com pediatras diferentes nas últimas semanas. Todos diziam a mesma coisa. Pode ser cansaço, mudança de estação, fase de crescimento. Vamos monitorar. Mas o instinto de mãe de Emma gritava que era mais do que isso, muito mais. Ela pegou o celular e abriu a gaveta da cômoda do quarto, tirando de lá uma foto antiga, amarelada pelas bordas. Era ela e Enzo anos atrás, abraçados em frente ao hospital onde se conheceram. Ambos tão jovens, tão cheios de sonhos, tão ingenuamente apaixonados. Emma passou o dedo pela imagem dele e, pela primeira vez em anos, permitiu-se sentir não apenas raiva, mas saudade. Você devia conhecer ela, sussurrou para a foto. Ela é tudo de bom que você e eu tínhamos. E eu tenho tanto medo. A voz embargou e ela guardou rapidamente a foto quando ouviu Ana chamando da sala. Mamãe? Pode vir aqui? Emma secou os olhos rapidamente e foi até a filha. Sim, princesa. Ana olhou para ela com aqueles olhos que pareciam enxergar além. Você está triste? Não, amor. Por que acha isso? Porque você fica olhando para mim com aquela cara de preocupada. Igual quando eu peguei catapora ano passado. Emma se sentou ao lado dela no sofá, puxando-a para um abraço. É que mamãe te ama muito. Às vezes o amor vem com uma pitadinha de preocupação junto. É, por causa do meu coração? A pergunta veio tão direta, tão sem filtro, que Emma congelou. Seu coração? Ana colocou a mãozinha no peito. Às vezes ele fica batendo esquisito. Tipo muito rápido, ou tipo pulando. Mas eu não contei porque não queria te deixar mais preocupada. O mundo de Emma desmoronou naquele instante. Ela segurou o rosto da filha com as 2 mãos, tentando manter a voz firme. Ana Luísa, escuta a mamãe, você nunca deve esconder quando não está se sentindo bem. Nunca. Entendeu? A menina assentiu, os olhos arregalados. A gente vai fazer uns exames, tá bem? Só para ter certeza que está tudo certinho aí. Dentro. Emma bateu levemente no peito da filha, mas por dentro estava entrando em pânico. Vai doer? Não, meu amor. É só uns aparelhinhos que vão ouvir seu coração. Como um super-herói ouvindo coisas de longe. Ana sorriu, reassegurada pela comparação. Então tá bom, mas depois a gente pode comer sorvete? Depois a gente come todos os sorvetes do mundo, Emma prometeu, beijando a testa da filha enquanto discretamente pegava o celular para ligar para o cardiologista, pediátrico que havia consultado meses atrás. Aquela noite, depois de colocar Ana para dormir, Emma sentou-se no chão do quarto ao lado da cama da filha, observando o peito pequeno subir e descer no ritmo da respiração. Cada inspiração parecia um presente. Cada expiração, uma oração silenciosa. Ela pegou novamente a foto de Enzo e olhou para ela sob a luz fraca do abajur. Se você soubesse que tem uma filha, murmurou a voz engasgada de emoção. Se soubesse o quanto ela é perfeita, o quanto ela se parece com você, o quanto ela tem daquele seu jeito de ver o mundo, como se tudo fosse uma aventura, esperando para acontecer. Será que você teria ficado? A foto, obviamente, não respondeu, mas Emma sabia a resposta no fundo do coração. Enzo teria ficado. Ele teria abdicado de tudo, porque por mais covarde que tivesse sido, ela conhecia o coração dele e sabia que ele nunca teria abandonado um filho.
Mas eu não consegui te contar. Ela confessou para o silêncio do quarto. Tentei, juro que tentei, mas você me cortou de tudo. E quando finalmente consegui superar, quando finalmente aprendi a viver sem você, era tarde demais. Tarde demais para voltar atrás. Emma guardou a foto e deitou-se no chão ao lado da cama de Ana, segurando a mãozinha pequena da filha. Eu vou proteger você, sussurrou. Não importa o que eu tenha que fazer. Não importa quem eu tenha que enfrentar. Você vai ficar bem, prometo. Mas promessas, ela sabia, às vezes não são suficientes. Às vezes você precisa de mais do que amor. Às vezes você precisa de um milagre. E às vezes milagres têm nome e sobrenome. E um passado complicado demais para ser ignorado. A segunda-feira começou como qualquer outra. Emma deixou Ana na escola com o beijo de sempre. A recomendação de sempre. Qualquer coisa, a diretora me liga. E a promessa de sempre. Te busco às 3, combinado. Hannah acenou da porta, a mochila cor-de-rosa nas costas, e Emma esperou até vê-la entrar, antes de seguir para o hospital. Seria mais um dia, mais um plantão. Mais algumas horas tentando não cruzar com Enzo pelos corredores, mas o universo tinha outros planos. Eram 11h40 da manhã quando o telefone tocou. Emma estava trocando curativos de um paciente quando viu o nome da escola no visor. O coração disparou antes mesmo de atender. Alô? Dona Emma? É da secretaria da escola. A voz do outro lado estava controlada, mas havia uma urgência subjacente que fez o estômago de Emma revirar. Ana Luísa passou mal durante a aula de educação física. Ela desmaiou. Já chamamos a ambulância, mas precisamos que a senhora... Emma não ouviu o resto. Largou o telefone no balcão, arrancou as luvas, gritou algo sobre uma emergência para a enfermeira-chefe e correu. Correu pelos corredores, pelas escadas, atravessou o estacionamento, como se o mundo estivesse pegando fogo, porque para ela estava. Quando chegou à escola, a ambulância já estava lá. Emma viu a filha sendo carregada na maca, pálida, tão pequena, tão frágil, e algo dentro dela se estilhaçou. Ela subiu na ambulância sem pensar, segurando a mão de Ana, que estava semiconsciente. Mamãe? A voz da menina saiu fraquinha. Estou aqui, meu amor. Estou aqui. Você vai ficar bem. Emma beijou a mão da filha repetidamente, mas suas próprias mãos tremiam descontroladamente. O trajeto até o hospital foi o mais longo da vida de Emma. Ela respondeu, mecanicamente, às perguntas do paramédico. Sim. Ela tinha histórico familiar de problemas cardíacos. Não que ela soubesse. Não do lado dela, pelo menos. Do lado do pai. Ela não sabia, não conhecia o histórico. Médico dele além do básico, Enzo. Primeira vez que pensou. Nele não com raiva ou mágoa, mas com necessidade desesperada. Ele era médico, cirurgião, ele saberia o que fazer. Mas como poderia pedir ajuda ao homem que ela havia passado semanas evitando? Não importava agora. Nada importava além de Ana. Quando chegaram ao pronto-socorro do Santa Cruz, Emma sentiu uma estranha ironia do destino. O mesmo hospital onde trabalhava. O mesmo hospital onde reencontrou Enzo. E agora, o lugar onde a vida da filha deles estava em jogo. Os médicos foram rápidos. Levaram Ana direto para uma sala de exames. Emma tentou acompanhar, mas a enfermeira a impediu gentilmente. Deixa a gente trabalhar, Emma, você sabe como é. Ela sabia, mas saber não tornava mais fácil ficar do lado de fora, ouvindo os bips dos aparelhos, as vozes profissionais discutindo procedimentos, sem poder fazer nada além de esperar. Passaram-se horas que pareceram dias. Exames, eletrocardiograma, ecocardiograma, ressonância. Cada palavra técnica que Emma ouvia atravessava seu peito como uma lâmina. E então veio o diagnóstico. A doutora Melissa Tavares, cardiologista pediátrica, sentou-se ao lado de Emma na sala de espera. Seu rosto era gentil, mas sério. Sério demais. Emma, os exames confirmaram uma malformação cardíaca congênita. É uma condição chamada tetralogia de Fallot. Basicamente, Ana nasceu com 4 defeitos estruturais no coração que afetam o fluxo sanguíneo. Emma sentiu o chão se abrir embaixo dela. Como eu não sabia, como ninguém detectou antes. Às vezes os sintomas são sutis nos primeiros anos. Mas agora, com o crescimento, o coração está tendo dificuldade em compensar. O desmaio de hoje foi um sinal de alerta.
que não podemos ignorar. O que precisa ser feito? A voz de Emma saiu estranhamente calma, como se estivesse em modo automático. Ela vai precisar de cirurgia. Uma cirurgia cardíaca corretiva complexa. Não é emergencial hoje, mas também não podemos esperar muito tempo. Algumas semanas no máximo. E o risco? Doutora Melissa hesitou. É uma cirurgia delicada. Há riscos, sim, mas sem ela... sem ela o prognóstico não é bom. Emma cobriu o rosto com as mãos. Não chorou. Ainda não. Estava em choque demais para lágrimas. Quem pode fazer essa cirurgia? Precisamos de um cirurgião cardiovascular pediátrico extremamente experiente. Vou fazer algumas consultas, mas... A doutora fez uma pausa. Ouvi dizer que o Dr. Enzo Ferraro voltou recentemente para o Brasil. Ele se especializou nesse tipo de procedimento na Europa. É um dos melhores que temos. E ali estava. O nome, o inevitável. O destino completando seu círculo cruel. Enzo, Emma sussurrou e dessa vez as lágrimas vieram. Não delicadas, mas em torrentes. Soluços que sacudiam todo o corpo. Mais tarde, quando finalmente pôde ver Ana, já estabilizada, dormindo sob efeito de sedativos leves, Emma sentou-se ao lado da cama e segurou a mão da filha. Observou o rostinho sereno, as longas pestanas repousadas sobre as bochechas pálidas, o peito subindo e descendo, conectado a monitores que apitavam em ritmo constante. Seu pai, Emma começou, a voz embargada. Seu pai está aqui, no mesmo hospital, e ele pode te salvar. Mas para isso, eu vou ter que contar para ele sobre você. Vou ter que abrir aquela porta que eu tranquei há tanto tempo. Ana dormia, alheia ao drama que se desenrolava, alheia ao fato de que sua vida dependia agora do homem que não sabia de sua existência. Emma pegou o celular com mãos trêmulas, abriu os contatos do hospital. Encontrou o nome dele. Enzo Ferraro. Seu dedo pairou sobre o número por longos segundos. 7 anos de silêncio. 7 anos de mágoa. 7 anos de uma verdade não dita. Tudo se resumia agora a uma ligação, uma conversa. Uma confissão que mudaria tudo. Mas quando estava prestes a discar, a porta do quarto se abriu. E Enzo entrou. Ele parou no limiar, surpreso ao vê-la ali. Depois seus olhos se moveram para a menina na cama, conectada aos aparelhos, e algo em sua expressão mudou. Emma, o que... Ele se aproximou devagar, como se temesse que ela fosse desaparecer. A doutora Melissa me pediu para avaliar uma paciente pediátrica. Não sabia que era... Quem é ela? Emma se levantou limpando as lágrimas do rosto. Olhou para Ana, depois para Enzo. E naquele momento, vendo os dois juntos pela primeira vez, a semelhança era tão gritante que ela não conseguiu entender como ele não via. Enzo, ela começou, a voz falhando. Tem uma coisa que você precisa saber. Enzo olhou de Emma para a menina na cama. Então de volta para Emma. Havia algo no ar, uma tensão, uma eletricidade, que ele não conseguia nomear. Emma estava pálida, as mãos tremendo visivelmente, os olhos vermelhos de choro. E a forma como olhava para aquela criança era de um amor tão profundo, tão visceral, que ele sentiu uma pontada de algo que se parecia com inveja. Emma, quem é ela? Ele perguntou novamente. Mas dessa vez sua voz saiu mais suave, como se já soubesse que a resposta mudaria tudo. Emma respirou fundo. Uma vez, duas, tentando encontrar as palavras certas, sabendo que não existiam palavras certas para aquilo. Enzo. Essa é Ana Luísa. Ela fez uma pausa, os olhos fixos nele. Minha filha. Ele sentiu algo apertar no peito. Então era verdade. Ela tinha alguém. Construiu uma família. Seguiu em frente. Entendo. Foi tudo que conseguiu dizer, forçando profissionalismo à voz. Vou examiná-la. Pelo prontuário. É uma tetralogia de Fallot. Vou precisar ver os exames de imagem para... Enzo. Espera. Emma segurou o braço dele, impedindo que se aproximasse da cama. E naquele toque, ele sentiu que ela estava prestes a dizer algo imenso, algo irreversível. Ela tem 7 anos. Emma continuou, a voz tremendo. Vai fazer 8 em março. Enzo fez as contas automaticamente. Março, 8 anos. O que significava que ela nasceu em março, 7 anos atrás. Ele estava na Europa. Tinha ido embora em... O mundo parou. Espera!
Ele disse, dando um passo para trás, os olhos arregalados. Espera, 7 anos. Você estava... Quando eu parti, você... Estava grávida de 4 semanas. Emma completou, as lágrimas escorrendo livremente agora. Eu descobri 3 dias depois que você mandou aquela mensagem. 3 dias, Enzo. Tentei te ligar, te mandar mensagem, e-mail. Você havia me bloqueado de tudo. Mudou de número. Desapareceu, como se eu nunca tivesse existido. Enzo sentiu as pernas fraquejarem. Ele se apoiou na parede, olhando para a menina na cama com olhos completamente novos. O cabelo escuro, o formato do rosto, a curva do nariz. Meu Deus, sussurrou. Ela é sua filha, Emma disse, a voz partida. Ana Luísa é sua filha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Enzo não conseguia tirar os olhos da menina. Sua filha. Ele tinha uma filha, uma menina de 7 anos que ele nunca conheceu, nunca abraçou, nunca viu dar os primeiros passos ou falar as primeiras palavras. 7 anos de vida que ele perdeu. 7 anos que nunca voltariam. Por quê? Tyler finalmente perguntou a voz rouca. Por que não insistiu? Por que não? Insistir? Emma deixou escapar uma risada amarga. Enzo, você me apagou da sua vida. Completamente. Eu tentei, juro que tentei. Mas depois de semanas sem resposta, depois de perceber que você realmente não queria mais nada comigo, eu tive que seguir em frente. Tive que ser forte. Por ela. Emma olhou para Ana com tanto amor que doía. Criei ela sozinha. Cada noite sem dormir. Cada febre, cada sorriso, cada lágrima. Tudo sozinha. Porque você escolheu não estar lá. Mas eu não sabia. Enzo explodiu. A voz mais alta do que pretendia. Ele se controlou imediatamente, olhando para Ana para ter certeza de que não a havia acordado. Eu não sabia, Emma. Se eu soubesse... Meu Deus, se eu soubesse... O quê? Você teria ficado? Emma o encarou. Teria desistido da sua carreira brilhante na Europa? Teria voltado para a sua vida que você estava tão desesperado para deixar para trás? Sim! Ele praticamente gritou em sussurro. Sim, porque eu te amava, Emma. E mesmo que eu fosse covarde demais para admitir na época, mesmo que eu tenha fugido como um idiota, eu nunca teria abandonado meu filho. Nunca. Emma viu a verdade nos olhos dele. E aquilo doeu mais do que qualquer mentira poderia ter doído, porque significava que ela havia tirado dele a chance de ser pai. Não intencionalmente, mas havia tirado mesmo assim. Eu sinto muito, ela sussurrou. Eu sinto muito por tudo isso. Mas agora ela precisa de você. Não como pai, ainda não. Ela nem sabe quem você é, mas ela precisa de você como médico. A cirurgia. Eles disseram que você é o melhor. Que se alguém pode salvá-la é você. Enzo se aproximou da cama lentamente, como se estivesse em transe. Ficou parado ao lado de Ana, observando cada detalhe do rosto dela. Era como olhar para um espelho do passado. Ela tinha seus olhos, seu nariz. Até a forma como as sobrancelhas se curvavam era igual. Como ele não viu antes? Posso... Ele estendeu a mão hesitante em direção à menina. Emma assentiu, engolindo o nó na garganta. Enzo tocou suavemente o cabelo de Ana, afastando uma mecha do rosto. Sua filha. Ele tinha uma filha, e ela estava ali, doente, precisando dele, e ele havia perdido 7 anos da vida dela por pura covardia. As lágrimas vieram sem permissão, escorrendo silenciosamente pelo rosto. Ela se parece com você, ele disse, a voz embargada. Tem seu sorriso. Posso ver mesmo com ela dormindo. Emma se aproximou do outro lado da cama. E tem seu jeito de franzir a testa quando está concentrada. Seu amor por histórias, sua curiosidade sobre tudo. Me conta sobre ela. Enzo pediu sem tirar os olhos de Ana. Por favor, me conta tudo. E ali naquele quarto de hospital, com a filha deles dormindo entre eles, Emma contou. Contou sobre a gravidez difícil que enfrentou sozinha, sobre o parto, sobre o primeiro choro de Ana que soou como música, sobre as noites em claro, sobre os primeiros passos, as primeiras palavras, sobre como Ana adorava desenhar, como inventava histórias malucas, como tinha medo de trovão, mas adorava a chuva, sobre como ela perguntava sobre o pai às vezes, e Emma dizia que ele estava longe, trabalhando, mas que a amava muito, uma mentira que agora se revelava parcialmente verdade. Enzo ouviu tudo em silêncio, absorvendo cada palavra, como se estivesse tentando preencher
um buraco imenso dentro de si. E quando Emma terminou, ele finalmente falou: "Eu vou salvá-la." Sua voz era firme, determinada. "Vou fazer essa cirurgia. Vou usar tudo o que aprendi, tudo o que sou para garantir que ela fique bem." E depois, ele olhou para Emma, os olhos vermelhos, mas resolutos. "Depois, se você me deixar, eu vou passar o resto da minha vida compensando esses 7 anos. Vou ser o pai que ela merece. O pai que eu devia ter sido desde o começo." Emma queria acreditar. Queria tanto acreditar. Mas o medo era maior. O medo de abrir aquela porta novamente e se machucar. O medo de Ana se apegar e ele partir de novo. O medo de que, no final, não fossem suficientes para fazê-lo ficar. Mas olhando para Ana, para a filha que dependia agora daquele homem, Emma percebeu que não tinha escolha. Não mais. "Salva ela primeiro", Emma disse. "O resto, a gente descobre depois." Ana acordou algumas horas depois. Quando o sol já começava a se pôr do lado de fora da janela do hospital, seus olhos se abriram devagar, ainda um pouco confusos, até que focaram no rosto da mãe ao lado da cama. Emma estava ali, como sempre estaria, segurando sua mão. "Mamãe?" A voz saiu fraquinha. "O que aconteceu?" "Você desmaiou na escola, meu amor. Mas está tudo bem agora. Está no hospital fazendo uns exames." Emma acariciou o rosto da filha, tentando transmitir uma calma que não sentia. Ana olhou ao redor, notando os aparelhos, os fios conectados a ela, o ambiente hospitalar, mas então seus olhos pousaram em alguém mais no canto do quarto. Um homem alto de jaleco branco, que a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Parecia felicidade misturada com tristeza, como se estivesse vendo algo precioso que acabara de encontrar, mas que já tinha medo de perder. "Oi", Ana disse timidamente. Enzo se aproximou devagar, como se temesse assustá-la. "Oi, Ana Luísa. Meu nome é Enzo, sou médico aqui no hospital." "Você vai cuidar do meu coração?" A pergunta veio tão direta, tão sem medo, que Enzo sentiu o peito apertar. Vou cuidar muito bem dele." Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama, no mesmo nível dos olhos dela. "Me conta uma coisa. Você gosta de histórias?" Os olhos de Ana se iluminaram. "Amo. Mamãe sempre conta histórias antes de dormir. Sobre princesas, dragões, heróis. E qual é sua favorita?" "A do cavaleiro que viajou o mundo inteiro procurando um tesouro." Ana disse animada, esquecendo por um momento onde estava. "Ele foi para lugares super longe. Enfrentou monstros, cruzou oceanos. E no final, sabe onde estava o tesouro?" "Onde?" Enzo perguntou, completamente envolvido. "Em casa e o tempo todo." Era a família dele. Ana sorriu. Aquele sorriso que iluminava tudo ao redor. "Mamãe diz que às vezes a gente precisa ir longe para descobrir que o que procura sempre esteve perto." Enzo olhou para Emma por cima da cabeça de Ana e seus olhos se encontraram. Emma havia contado aquela história centenas de vezes, mas só agora, vendo a reação de Enzo, percebeu o quanto havia sido proposital, o quanto, talvez inconscientemente, sempre falou dele para Ana através daquelas histórias. "É uma história muito sábia", Enzo disse, a voz embargada. "E sua mãe tem razão. Você também viajou para longe?" Ana perguntou com a curiosidade natural de uma criança. "Viajei para muito longe, mas agora voltei." "Por quê?" A pergunta era simples, mas a resposta era complexa demais. Enzo olhou novamente para Emma, pedindo permissão silenciosa. Ela assentiu levemente. "Porque tem pessoas aqui que são muito importantes para mim." Ele disse cuidadosamente, e eu demorei muito tempo para perceber. Isso, Ana pareceu satisfeita com a resposta. "Mamãe diz que nunca é tarde para fazer a coisa certa. Sua mãe é muito sábia." Enzo sorriu, e pela primeira vez em dias, semanas talvez, foi um sorriso genuíno. Eles conversaram por mais alguns minutos. Ana contou sobre a escola, sobre sua melhor amiga Sofia, sobre como queria ser astronauta quando crescesse, porque queria ver as estrelas de perto. Enzo ouviu cada palavra como se fosse ouro, gravando tudo na memória. Cada gesto, cada expressão, cada risada da filha que acabara de conhecer. Quando Ana finalmente começou a demonstrar cansaço, Enzo se levantou. "Você precisa descansar agora, combinado? Mas eu volto amanhã. Vamos conversar mais sobre seu coração
e sobre como vamos deixá-lo forte de novo. Promete que volta? Ana estendeu o dedinho mindinho. Enzo entrelaçou seu dedo no dela, o coração quase explodindo no peito. Prometo. Pode contar comigo. Então tá bom. Ana bocejou, já se acomodando melhor no travesseiro. Você é legal. Parece com os heróis das histórias da mamãe. Enzo teve que sair do quarto rapidamente, antes que as lágrimas viessem novamente. Emma o seguiu até o corredor, fechando a porta suavemente atrás de si. Ela é incrível, Enzo disse assim que ficaram sozinhos. Emma, ela é perfeita, engraçada, inteligente e corajosa. Você fez um trabalho incrível. Não foi fácil. Emma encostou na parede, a exaustão emocional finalmente pesando sobre ela. Teve noites que eu não sabia se ia conseguir. Noites que eu te odiei por não estar lá. Mas então olhava para ela e ela me dava força para continuar. Eu sinto muito. Enzo disse pela 1000ª vez, mas dessa vez com um peso diferente. Sinto por cada momento que perdi. Por cada aniversário, cada Natal, cada conquista dela que eu não vi. Mas Emma, eu estou aqui agora. E se você me der uma chance, uma única chance, eu juro que vou ser o melhor pai que ela poderia ter. Enzo. Emma suspirou cansada. Não é sobre você me dar uma chance. É sobre você provar para ela. Ela é quem importa agora. Eu sei. E é exatamente por isso que... Ele hesitou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de nervosismo. Emma, eu preciso te pedir uma coisa. E você vai achar loucura, mas me escuta até o final. Emma o olhou desconfiada. O quê? Deixa eu fazer a cirurgia. Eu já disse que sim. Por isso te contei sobre ela. Não, você não entendeu? Enzo segurou os ombros dela suavemente. Eu quero fazer a cirurgia como pai dela, não como um médico qualquer. Quero que ela saiba. Antes da cirurgia, quero que ela saiba que é o pai dela que vai cuidar do coração dela. Emma deu um passo para trás, chocada. Você enlouqueceu? Enzo, ela tem 7 anos. Está assustada, vulnerável. Não posso jogar essa bomba nela agora. Emma, por favor, não! Emma foi firme. Você não tem direito de pedir isso. Você mal acabou de conhecê-la. Não pode chegar e virar o mundo dela de cabeça para baixo antes de uma cirurgia de vida ou morte. Mas e se algo der errado? A voz de Enzo falhou. E se ela não sobreviver e nunca souber? E se eu perder a chance de ela saber que tem um pai que a ama, mesmo sem ter tido a chance de conhecê-la antes? Nada vai dar errado, Emma disse, mas sua voz tremeu na incerteza. Você não pode garantir isso. E eu também não. Emma, eu faço cirurgias há anos. Sei das estatísticas. Sei dos riscos e não consigo. Não consigo imaginar ela entrando naquela sala sem saber a verdade. Emma cobriu o rosto com as mãos. Ele estava pedindo demais. Rápido demais. Mas ao mesmo tempo... E se ele estivesse certo? E se Ana merecesse saber? E se ela quisesse saber? Ela faz perguntas sobre você. Emma admitiu em voz baixa. Sobre o pai. Sempre fez. E eu sempre inventei desculpas. Disse que você estava longe, que trabalhava muito, que um dia ela te conheceria. Então deixa esse dia ser agora. Enzo pegou as mãos dela, abaixando-as do rosto. Por favor, deixa eu ser honesto com ela. Deixa ela entrar naquela cirurgia, sabendo que o pai dela vai fazer de tudo, dar a própria vida se preciso, para trazer ela de volta. Emma olhou nos olhos dele e viu sinceridade, viu medo. Viu amor por uma menina que ele acabara de conhecer, mas que já amava como se a conhecesse a vida inteira. E talvez fosse exatamente isso que a convenceu. Amanhã, ela finalmente disse. Amanhã de manhã. Nós dois, juntos. A gente conta pra ela. Enzo soltou o ar que nem percebeu que estava segurando. Obrigado. Obrigado, Emma. Mas enquanto voltava para dentro do quarto, olhando para Ana dormindo pacificamente, Emma se perguntou se estava fazendo a coisa certa. Porque revelar um segredo guardado por 7 anos não era apenas contar uma verdade. Era abrir uma porta para um futuro completamente desconhecido. E do outro lado dessa porta, ela não sabia se encontraria cura. Ou ainda mais dor. A noite foi longa para Emma. Ela dormiu. Ou tentou dormir. Na poltrona ao lado da cama de Ana. Acordando a cada meia hora para verificar se a filha estava respirando bem. Se os monitores continuavam estáveis. Se aquilo tudo não era apenas um pesadelo do qual ela pudesse acordar.
Mas não era, era real. Terrivelmente, assustadoramente real. Enzo não foi para casa. Emma descobriu isso às 3 da madrugada, quando saiu do quarto para tomar água e o encontrou na sala de espera, ainda de jaleco, debruçado sobre uma mesa com exames, laudos, artigos médicos espalhados ao redor. Ele estava tão concentrado que nem percebeu quando ela se aproximou. "Você não foi dormir", ela disse suavemente. Ele ergueu os olhos, sobressaltado. Emma viu as olheiras profundas, os olhos vermelhos de cansaço e algo mais. Medo, talvez. Ou determinação absoluta. "Não consigo", ele admitiu. "Fico olhando para esses exames e pensando em todas as variáveis. Todos os riscos, todas as possibilidades. É a cirurgia mais importante da minha vida. Emma, não posso errar." Emma se sentou ao lado dele, olhando para as imagens do coração de Ana projetadas na tela do laptop. Para ela parecia um emaranhado confuso de linhas e sombras. Para Enzo era um mapa, o caminho que ele precisava seguir para salvar a filha. "Você vai conseguir", ela disse, e pela primeira vez falou sem raiva na voz. "Apenas fé. Se tem alguém que pode fazer isso, é você. Como pode ter tanta certeza? Porque ela é sua filha." Emma o olhou nos olhos. "E eu sei que você não vai deixar nada acontecer com ela. Eu te conheço, Enzo. Conheço o médico que você é. E mesmo que tenhamos nossos problemas, mesmo que eu ainda não saiba se posso confiar em você como homem, eu confio em você como cirurgião." Enzo segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. "Obrigado por confiar, por me dar essa chance." Eles ficaram assim por alguns minutos, em silêncio, apenas segurando as mãos como faziam anos atrás, quando o mundo parecia mais simples e o futuro cheio de promessas. Emma sabia que deveria puxar a mão, reerguer as barreiras, proteger-se, mas estava cansada demais para lutar. E naquele momento, precisava daquele toque tanto quanto ele. "Me conta uma história", Enzo pediu de repente. "O quê?" "Uma das histórias que você conta para Ana. Quero saber. Quero entender o mundo dela através dos seus olhos." Emma hesitou, mas então começou. Contou sobre a princesa que vivia em uma torre altíssima, tão alta que podia tocar as nuvens. A princesa não estava presa. Podia sair quando quisesse, mas escolhia ficar porque de lá podia ver o mundo inteiro. Até que um dia, viu uma estrela cadente e fez um pedido. Queria descer e viver todas aquelas vidas que só observava de longe. E a estrela disse: "Você sempre pôde descer." Estava apenas esperando ter coragem. Ana adora essa história. Emma disse no final: "Diz que vai ser como a princesa. Corajosa o suficiente para viver todas as aventuras." "Ela já é", Enzo sussurrou. "Ela é a pessoa mais corajosa que conheço." Com 7 anos e enfrentando isso tudo, com um sorriso no rosto. "Ela não sabe o quão sério é", Emma admitiu, a voz pesada. Tentei explicar de forma leve, mas ela é criança. Acha que vai tomar uma injeção e ficar boa. E vai, Enzo disse com convicção. Vai ficar boa. Vai crescer, virar astronauta se quiser. Vai viver todas as aventuras que sonha. Eu prometo. Emma queria acreditar. Deus como queria acreditar. Quando o sol nasceu, eles voltaram para o quarto de Ana juntos. A menina estava acordada, assistindo desenhos na TV pequena do hospital. Ela sorriu ao ver os dois entrando. Bom dia. O Enzo voltou. Ela disse animada. Falei que você parecia herói. Herói sempre volta. Enzo e Emma trocaram um olhar. Era hora. Emma se sentou na cama ao lado da filha. Enzo puxou uma cadeira, ficando próximo. Ana, meu amor, a gente precisa conversar com você sobre uma coisa importante. O sorriso de Ana diminuiu um pouco. É sobre a cirurgia. É sobre isso também. Mas é sobre outra coisa. Emma respirou fundo, procurando as palavras. Você sempre me perguntou sobre seu pai, lembra? Ana assentiu, os olhos curiosos. Você disse que ele estava longe. Trabalhando. Sim, e era verdade, mas ele voltou. Emma sentiu as lágrimas ameaçarem, mas segurou. Ana, o Enzo. Ele é seu pai. O silêncio que seguiu pareceu durar uma eternidade. Ana olhou de Emma para Enzo. Depois de volta para Emma, processando a informação. Sua pequena mente tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça que acabara de se revelar. Ele é... meu pai. Ela repetiu, como se testando as palavras.
De verdade? De verdade. Enzo disse, a voz embargada. Eu sei que é muito de repente. E eu sei que não estive aqui até agora. Mas eu não sabia sobre você. Ana? Sua mãe tentou me contar, mas eu estava longe demais. Fui idiota demais e não recebi a mensagem. Se eu soubesse, eu teria voltado correndo. Eu teria estado aqui desde o primeiro dia. Ana ficou quieta por um longo momento, os olhinhos analisando o rosto de Enzo, com uma seriedade desconcertante para uma criança de 7 anos. E então, de repente, ela disse, eu sabia. Emma piscou confusa. O quê? Eu sabia que era você, Ana disse olhando para Enzo. Quando te vi ontem, pensei. Ele parece com as fotos que a mamãe esconde na gaveta. E tem o mesmo nariz que eu. E mamãe ficou estranha quando você entrou no quarto. Então eu pensei, deve ser ele. Deve ser meu pai. Emma estava chocada. Você sabia? E não disse nada? Achei que vocês iam me contar quando estivessem prontos. Ana deu de ombros com a simplicidade brutal da infância. Mamãe sempre diz que as coisas acontecem no tempo. Certo. Enzo deixou escapar, algo entre uma risada e um soluço. Você é incrível. Sabia disso? A mamãe sempre diz isso. Ana sorriu. Mas então sua expressão ficou mais séria. Você vai embora de novo? A pergunta cortou como uma lâmina. Enzo se ajoelhou ao lado da cama, pegando a mãozinha de Ana entre as suas. Nunca, nunca mais. Eu prometo, Ana. Eu vou estar aqui, sempre, para tudo. Para todas as histórias antes de dormir, todos os aniversários, todas as aventuras. Eu não vou embora. E vai consertar meu coração? Vou. Vou fazer a melhor cirurgia da minha vida. E sabe por quê? Por quê? Porque você é a coisa mais importante que existe no mundo. E eu ainda tenho 7 anos de amor para compensar. Ana pensou por um momento, depois estendeu os braços. Então pode começar com um abraço? Enzo não precisou de mais convite. Abraçou a filha pela primeira vez na vida, e foi como se todas as peças que faltavam nele finalmente se encaixassem. Ele sentiu o cheiro do shampoo infantil no cabelo dela, o calor pequeno do corpo dela contra o seu. Ouviu o coraçãozinho, aquele coração que ele ia consertar, batendo contra o peito dele, e chorou. Chorou sem vergonha, sem se importar com quem via. Emma assistiu à cena com lágrimas escorrendo pelo rosto. Era dor e cura ao mesmo tempo. Era o fechamento de um ciclo e a abertura de outro. Era tudo o que ela havia sonhado e tudo o que havia temido acontecendo simultaneamente. E quando Ana estendeu a mão para ela, puxando-a para o abraço também, os três ficaram assim, uma família improvável, reunida por uma verdade que não podia mais esperar. Agora somos 3, Ana sussurrou. Igual na história, e talvez, apenas talvez, aquele fosse o começo de um final feliz. A cirurgia foi marcada para a sexta-feira seguinte, 5 dias que pareceram simultaneamente uma eternidade e um piscar de olhos. 5 dias durante os quais Enzo passou cada minuto livre, ao lado de Ana, compensando os 7 anos perdidos com histórias, desenhos, risadas e promessas. Ele levava livros, ensinava truques de mágica que aprendera na infância, contava sobre lugares que visitara na Europa, sempre adaptando as histórias para que uma menina de 7 anos pudesse sonhar junto. Emma observava tudo de uma distância segura, ou pelo menos tentava, porque cada vez que via Enzo com Ana, fazendo ela rir com uma imitação boba, explicando pacientemente como o coração funcionava usando desenhos, ou simplesmente sentado ao lado da cama, lendo em silêncio enquanto ela dormia. Algo dentro dela se quebrava e se curava ao mesmo tempo. Você está apaixonada por ele de novo. Daniela, sua melhor amiga e colega enfermeira, comentou numa tarde em que Emma estava claramente distraída no posto de enfermagem. Não estou, Emma respondeu rápido demais. Está sim. Reconheço aquele olhar. É o mesmo que você tinha anos atrás quando falava dele. Emma suspirou, desistindo de negar. Não importa o que eu sinto. O que importa é Ana. Emma, você pode amar sua filha e ainda se permitir ser feliz. As duas coisas não são excludentes. Ele partiu uma vez. Dani pode partir de novo, ou pode ficar. Daniela colocou a mão no ombro da amiga. Você não vai saber se não der uma chance. Mas Emma não estava pronta para chances. Ainda não. Talvez nunca.
Na quinta-feira à noite, véspera da cirurgia, Enzo pediu para falar com Emma em particular. Eles se encontraram no jardim interno do hospital, um pequeno oásis de verde e silêncio em meio ao caos médico. Queria te dar isso, ele disse, estendendo um envelope. Emma o abriu com cuidado. Dentro havia uma carta, várias páginas escritas à mão. A letra dele que ela reconhecia de anos atrás, só que mais madura, mais firme. É para Ana, Enzo explicou. Caso algo dê errado amanhã. Não vai dar errado, Emma disse automaticamente, mas o medo transpareceu na voz. Eu sei, vou fazer tudo o que está ao meu alcance. Mas Emma, trabalho com isso há anos, suficientes para saber que nem sempre o médico tem controle total. E se o pior acontecer, quero que ela saiba, que ela tenha algo meu. Minhas palavras, meus sentimentos, tudo que não consegui dizer. Nesses 7 anos, Emma segurou o envelope contra o peito, as lágrimas caindo livremente. Você é idiota, sabe disso? Idiota por fazer eu ter que pensar nessa possibilidade. Eu sei. Ele se aproximou, limpando as lágrimas dela com o polegar. Mas também preciso te dar isso. Ele tirou outro envelope do bolso. Essa é para você. Enzo, não abre agora. Só se algo acontecer, promete? Emma assentiu, incapaz de falar. Eles ficaram ali parados no jardim silencioso sob as estrelas e Enzo finalmente disse o que estava engasgado há dias. Eu nunca parei de te amar. Nem por um dia, nem por um segundo. Eu só estava perdido demais para perceber que você era o mapa. Não faz isso, Emma sussurrou. Não na véspera da cirurgia. Não quando eu preciso estar forte. Mas é exatamente por isso. Porque amanhã, quando eu entrar naquela sala de cirurgia, quero entrar sabendo que você sabe. Que você sempre soube. Mesmo quando eu fui covarde demais para dizer. Emma o olhou nos olhos. E tudo que havia segurado. A raiva. A mágoa. Mas também o amor. Aquele amor teimoso que nunca foi embora. Veio à superfície. Eu te odeio, ela disse. Mas estava sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Odeio por me fazer sentir tudo isso de novo. Eu sei. E se você quiser, pode continuar me odiando pelo resto da vida. Mas deixa eu estar perto para receber esse ódio. Deixa eu ficar. E então ele a beijou. Ou ela o beijou. Emma nem soube quem se moveu primeiro. Só soube que de repente estavam ali, no jardim do hospital, beijando-se como se os últimos 7 anos não tivessem existido, como se nada além daquele momento importasse. Foi um beijo molhado de lágrimas, sabor de saudade e desespero e esperança. E todas as emoções, possíveis misturadas num só gesto. Quando se separaram, Emma encostou a testa na dele. Salva ela primeiro, sussurrou. Depois a gente conversa sobre nós. É uma promessa. A manhã da cirurgia amanheceu cinzenta, com ameaça de chuva. Emma acordou na cadeira ao lado de Ana. O corpo dolorido, a mente exausta. Ela havia passado a noite inteira acordada, memorizando cada detalhe do rosto da filha, como se pudesse guardar tudo isso caso o impensável acontecesse. Hannah acordou com o seu sorriso de sempre. Bom dia, mamãe. É hoje que vou ganhar um coração novinho, né? Emma forçou um sorriso. Não é bem novinho, amor. O Dr. Enzo vai consertar o que já está aí. Vai deixar ele perfeito. Ele prometeu que não vai doer e que quando eu acordar vocês dois vão estar lá. Vamos, sempre. Enzo chegou 1 hora antes do procedimento. Ele estava com o rosto sério, concentrado, mas quando entrou no quarto e viu Ana acordada, seu sorriso foi genuíno. Bom dia, astronauta. Pronta para sua aventura? Prontíssima. Ana estendeu os braços para um abraço. Enzo a abraçou forte, beijando o topo da cabeça dela. Você é a menina mais corajosa que eu conheço. Quando acordar, a gente vai comemorar. Com o maior sundae que você já viu na vida. Com 3 sabores. Com 5 se você quiser. Fechado. A equipe médica chegou pouco depois. Hora de levar Ana para o pré-operatório. Emma sentiu o mundo desabar quando viram buscar a maca. Ela segurou a mão da filha, até o último segundo possível. Eu te amo, minha princesa. Mais que tudo nesse mundo. Eu também te amo, mamãe. E também amo o papai. Ana olhou para Enzo com aqueles olhos que eram tão parecidos com os dele. Você vai fazer um trabalho super bem feito, né? O melhor da minha vida. Enzo prometeu, a voz embargada. Então tá, podem levar, Ana. Se deitou na maca como se
estivesse indo para uma aventura qualquer. E então levaram ela. Emma ficou parada no corredor, vendo a maca se distanciar, levando consigo a coisa mais preciosa que tinha. Suas pernas fraquejaram e ela começou a cair, mas Enzo a segurou. Ela vai ficar bem, ele sussurrou no ouvido dela. Eu prometo. Mas quando ele se afastou para ir se preparar para a cirurgia, Emma viu algo nos olhos dele que ele tentou esconder. Medo. O mesmo medo que ela sentia, porque promessas, por mais sinceras que sejam, às vezes não são suficientes contra o destino. E dentro de poucas horas, eles saberiam se o destino estava do lado deles, ou não. Emma nunca soube que o tempo podia ser tão elástico. 4 horas. A cirurgia duraria em média 4 horas, haviam dito. Mas cada minuto que passava no relógio da sala de espera parecia durar uma eternidade. Ela tentou ler uma revista, tentou mexer no celular, tentou até rezar, embora não fizesse isso há anos. Nada funcionava. Sua mente estava naquela sala de cirurgia, com Ana dormindo sobre a mesa, o peito aberto, o coração exposto, e Enzo, o homem que ela havia amado, perdido e reencontrado, com a vida da filha deles literalmente nas mãos. Daniela estava com ela, assim como a mãe de Emma, Dona Célia, que havia chegado de outra cidade assim que soube da cirurgia. A mulher mais velha segurava a mão da filha em silêncio, porque às vezes não há palavras que consigam confortar. Às vezes, só a presença basta. Ele é bom no que faz, Daniela disse pela 3ª vez. O Dr. Ferraro é um dos melhores cirurgiões cardiovasculares da América Latina. Vi as estatísticas dele. Taxa de sucesso de... Não quero saber de estatísticas. Emma a interrompeu, a voz dura. Quero minha filha de volta. É só isso. Daniela assentiu, entendendo. Números não significavam nada quando era seu filho na mesa de cirurgia. Dentro do centro cirúrgico, Enzo estava em outro universo. Um universo onde só existia o coração de Ana. Cada válvula, cada artéria, cada batimento que ele precisava corrigir. Ele havia feito essa cirurgia dezenas de vezes. Conhecia cada passo, cada técnica, cada possível complicação. Mas nunca com o peso esmagador de saber que era sua filha, sua Ana. Pressão estável. A anestesista anunciou. Saturação em 98%. Outro membro da equipe completou. Enzo respirou fundo. Suas mãos estavam firmes. Anos de treino garantiam isso. Mas seu coração batia descompassado dentro do peito. Ele olhou para o pequeno corpo à sua frente, tão frágil, tão precioso, e pensou em Emma lá fora, esperando. Pensou em todas as noites que ela passou, sozinha com Ana. Pensou nos 7 anos que perdeu. E pensou que não podia, não ia falhar. Vamos começar, ele disse, sua voz ganhando a firmeza do cirurgião experiente. A primeira incisão foi perfeita, a segunda também. Enzo trabalhou com a precisão de quem faz aquilo há décadas, mas com o cuidado de quem está tocando algo sagrado. Cada ponto era uma oração, cada movimento uma promessa. 2 horas se passaram. Então 3. Como está o campo? Enzo perguntou, verificando um dos defeitos cardíacos. Limpo, sangramento mínimo. A enfermeira instrumentadora respondeu. Ele assentiu, continuando. A tetralogia de Fallot tinha 4 componentes a serem corrigidos. A comunicação interventricular, a estenose pulmonar, a hipertrofia ventricular e o cavalgamento da aorta. Cada um exigia técnica diferente, atenção absoluta. Um erro, um segundo de distração e tudo poderia desmoronar. Mas Enzo não se permitiu pensar nisso. Focou apenas no próximo ponto, no próximo movimento, no próximo segundo. 3 horas e meia. Dr. Ferraro. A voz da anestesista tinha uma nota de preocupação. Pressão caindo. O coração de Enzo gelou, mas sua voz permaneceu calma. Quanto? 90/60. E caindo. Aumenta a dopamina e me avisa se cair mais. Ele olhou para o coração de Ana, procurando a causa. Sangramento? Não, o campo estava limpo. Arritmia? Os monitores não indicavam. O que então? Pressão em 85/55, a anestesista disse. E agora o alarme era claro na voz. Enzo sentiu o pânico tentando se infiltrar, mas empurrou-o para longe. Não agora. Não com ela. Ele verificou cada sutura, cada correção, procurando algo, qualquer coisa que explicasse a queda de pressão. E então viu um pequeno sangramento, quase imperceptível na base da artéria pulmonar. Minúsculo, mas suficiente.
Encontrei, ele disse, já pedindo o instrumento. Sutura 6-0 rápido! Suas mãos trabalharam. Em velocidade que parecia impossível, mas com precisão que parecia sobrenatural. 3 pontos. Só precisava de 3 pontos para corrigir. Primeiro ponto. Segundo ponto. Pressão em 80/50. Dr. Ferraro, terceiro. Ponto. Feito. Estabilizou, a anestesista anunciou, e Enzo pode ouvir o alívio coletivo da sala. Voltando aos parâmetros normais. Ele fechou os olhos por uma fração de segundo, agradecendo a Deus, ao universo, a qualquer força que estivesse ouvindo, e então continuou porque não terminara ainda. 4h15. Última sutura, Enzo anunciou. Suas mãos, que haviam permanecido firmes durante toda a cirurgia, tremiam levemente agora. Exaustão, adrenalina e emoção misturadas, mas ele completou o movimento, fechando a última correção. Vamos sair de bypass, ele disse à perfusionista. O momento mais crítico, quando o coração de Ana teria que voltar a bater sozinho, assumir o trabalho que a máquina estava fazendo. Se não funcionasse, mas Enzo não pensou em si. Pensou em quando. Quando Ana acordasse, quando ele e Emma levassem ela para casa. Quando os 3 se tornassem a família que sempre deveriam ter sido. O bypass foi desligado gradualmente. Os monitores apitaram. E então, o coração começou a bater, sozinho, forte, regular. Batimentos cardíacos estáveis. A anestesista anunciou. Saturação subindo. Outro membro da equipe completou. Pressão normalizando. Enzo olhou para aquele pequeno coração, consertado. Perfeito, batendo com força própria. E as lágrimas vieram sem permissão. Ele não tentou contê-las. Deixou que escorressem por trás da máscara, enquanto terminava o procedimento, fechando o peito de Ana camada por camada. Excelente trabalho, doutor. A enfermeira instrumentadora disse suavemente. Mas Enzo não estava ouvindo elogios profissionais. Estava ouvindo o som mais lindo do mundo. O bip regular do monitor cardíaco. O coração de sua filha, batendo, vivendo, vencendo. Quando finalmente saiu do centro cirúrgico, ainda de pijama cirúrgico, Emma estava de pé no meio da sala de espera. Ela ouviu e congelou, tentando ler a expressão dele, buscando sinais, orando para que fosse boa notícia. Enzo tirou a máscara. Seu rosto estava cansado, pálido, com marcas de tensão ao redor dos olhos. Mas quando seus olhares se encontraram, ele sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Ela está bem, ele disse, e sua voz falhou na última palavra. Ela está bem, Emma. A cirurgia foi perfeita. O coração dela está forte. Ela vai ficar bem. Emma não lembra de se mover, mas de repente estava nos braços dele, soluçando contra o pijama cirúrgico ainda úmido de suor. Ela chorava e ria ao mesmo tempo, sem conseguir formar palavras, apenas sentindo o peso de 4 horas de medo se dissolvendo em alívio puro. Obrigada, ela finalmente conseguiu dizer entre soluços. Obrigada por trazê-la de volta. Ela é forte. Enzo sussurrou, abraçando-a com tanta força como se quisesse fundir. Os dois em um só. Forte como a mãe. Lutou cada segundo. Não desistiu nem por um momento. Eles ficaram assim por longos minutos, no meio da sala de espera, com Daniela e Dona Célia assistindo com lágrimas nos próprios olhos. 2 pais que haviam acabado de passar pelo inferno e saído do outro lado. Ana acordou 6 horas depois da cirurgia. Acordou devagar, como se estivesse emergindo de um sonho muito profundo, os olhos piscando contra a luz suave do quarto de recuperação. A primeira coisa que viu foi Emma, sentada ao lado da cama segurando sua mão. A segunda foi Enzo do outro lado, com aquele sorriso que ela já estava começando a reconhecer como sendo só dele. Oi, Ana disse, a voz fraca, mas presente. Oi, minha princesa. Emma respondeu, as lágrimas já caindo novamente. Como você está se sentindo? Cansada e meio esquisita. Ana fez uma careta. Mas acho que o coração tá melhor. Não sinto mais aquele pulo esquisito. Enzo riu, limpando os próprios olhos. É porque agora está perfeito, consertadinho. Vai poder fazer todas as aventuras que quiser. Até virar astronauta? Até virar astronauta, ele confirmou. Ana sorriu, mas então a expressão ficou mais séria. Você prometeu que ia estar aqui quando eu acordasse. E estou, Enzo disse,
tocando delicadamente o rostinho dela. Não saí nem por um segundo. E a mamãe também. Também não saí. Emma confirmou beijando a testa da filha. Nunca vou sair. Ana olhou de um para o outro. E mesmo com 7 anos, mesmo acabada de acordar de uma cirurgia, ela tinha aquela percepção aguçada das crianças. Vocês vão ficar juntos agora? A pergunta pegou ambos desprevenidos. Emma olhou para Enzo, que olhou de volta. E nenhum dos dois sabia exatamente o que responder. Ana e amor, essas coisas são complicadas. Emma começou cuidadosamente. Não são não. Ana disse com a simplicidade brutal da infância. Vocês se amam. Eu vi. Vi quando vocês se olham. E vocês me amam. Então a gente devia ficar junto. É o que faz sentido. Enzo soltou uma risada molhada. Ela é mais sábia que nós dois juntos. É verdade. Emma admitiu, mas ainda hesitou. Mas às vezes, os adultos precisam de um pouco. Mais de tempo para... Eu não preciso. Enzo a interrompeu suavemente. Ele olhou para Emma com aquela intensidade que ela conhecia tão bem, aquela que fazia seu coração disparar, mesmo depois de tudo. Emma, eu desperdicei 7 anos. Não vou desperdiçar mais um dia. Eu te amo, sempre amei. E quero estar aqui. Para você, para a Ana. Para a família que sempre deveríamos ter. Sido. Enzo. Não. Precisa responder agora. Ele disse rápido. Sei que ainda tenho muito a provar. Sei que confiança não se reconstrói da noite para o dia. Mas estou aqui. E vou continuar aqui. Todos os dias. Até você acreditar. Ana observava tudo com olhos atentos. E então estendeu sua mãozinha, pegando a mão da mãe e a mão do pai e juntando as duas. Mas pronto. Agora somos 3, oficialmente. Emma olhou para as 3 mãos entrelaçadas. A dela, a de Enzo, e a pequenina de Ana conectando as duas. E sentiu algo dentro dela finalmente ceder. Todas as barreiras que havia construído, toda a proteção que havia erguido ao redor do coração, desmoronaram de uma vez. Está bem, ela sussurrou. Vamos tentar, devagar, mas vamos tentar. O sorriso de Enzo foi como o sol nascendo depois da tempestade mais longa. Ele segurou a mão de Emma e a de Ana, e pela primeira vez em 7 anos, sentiu-se completo. As semanas seguintes foram uma mistura de recuperação física e emocional. Ana melhorava a cada dia, primeiro sentando na cama, depois dando alguns passos, e finalmente correndo pelos corredores do hospital como se nunca tivesse estado doente. Enzo estava sempre lá, todas as manhãs antes do trabalho, todas as noites depois dos plantões. Ele levava livros, brinquedos, histórias, mas mais do que isso, levava presença, levava constância. Emma observava tudo com o coração dividido entre o medo e a esperança. Mas cada dia que passava, o medo diminuía um pouco e a esperança crescia. Uma noite, 2 semanas após a cirurgia, Enzo pediu para falar com Emma no terraço do hospital. Era um lugar que ela conhecia bem, onde ia quando precisava respirar, quando o peso da medicina se tornava pesado demais. Lembra daqui? Essa ele perguntou quando chegaram. Emma olhou ao redor e a memória voltou como um flash. Foi onde você me pediu em namoro. Há 8 anos. Você estava terminando o plantão. Veio aqui ver o nascer do sol. Eu segui você como um idiota apaixonado. Você era um idiota apaixonado. Ela disse, mas estava sorrindo. Ainda sou. Só que agora sou um idiota apaixonado mais velho e, espero, um pouco mais sábio. Enzo se virou para ela, pegando suas mãos. Emma, eu não posso mudar o passado. Não posso trazer de volta esses 7 anos, mas posso te dar o futuro. Todos os dias dele. Todas as manhãs, todas as noites, todos os momentos entre eles. Enzo, nós já conversamos sobre isso. Vamos devagar. Eu sei, e vamos. Mas tem uma coisa que preciso te dar. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Emma arregalou os olhos. Você não está... Não, ele disse rápido. Não estou te pedindo em casamento ainda. Isso aqui... Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, delicado. É uma promessa. Uma promessa de que vou estar aqui, de que não vou embora, de que quando você estiver pronta, se um dia estiver pronta, eu vou perguntar de novo, do jeito certo. Emma olhou para o anel, para o homem à sua frente, e sentiu os olhos encherem de lágrimas. É lindo. É o mesmo que ia te dar há 7 anos. Comprei 2 dias antes de partir para a Europa.
Estava no bolso quando te mandei aquela mensagem de despedida. Carreguei ele comigo esse tempo todo, como uma lembrança do maior erro da minha vida. Enzo, você não precisa usar, ele disse rápido. Só quero que saiba. Que saiba que você nunca deixou de ser a dona do meu coração. E que nossa filha é o melhor de nós dois. Aí eu não vou estragar isso de novo. Prometo. Emma pegou o anel, sentindo o peso dele, leve fisicamente, mas imenso em significado. E então, surpreendendo a ambos, ela o colocou no dedo. Não o dedo tradicional, mas no indicador da mão direita. Uma promessa, ela disse suavemente. De que vamos tentar. De verdade. Enzo a puxou para um abraço, enterrando o rosto no cabelo dela, respirando aquele cheiro que o perseguia em sonhos há anos. Obrigado por dar essa chance, por deixar eu conhecer Ana, por não desistir de mim mesmo quando eu tinha desistido de mim mesmo. Eles ficaram, assim, por longos minutos, abraçados sob o céu estrelado, dois corações que haviam sido partidos, aprendendo lentamente a se encaixar novamente. 3 meses depois, Ana teve alta definitiva. Não só alta do hospital, mas alta do cardiologista. O coração estava perfeito, forte, funcionando como deveria ter funcionado desde o começo. Ela poderia correr, brincar, viver sem restrições. Para comemorar, Enzo planejou algo especial. Um piquenique no parque, os 3 juntos, como a família que estavam se tornando. Ana corria à frente, perseguindo borboletas, o riso ecoando no ar limpo da tarde. Emma e Enzo caminhavam de mãos dadas atrás dela, observando. Ela está tão feliz, Emma disse. Nós todos estamos, Enzo respondeu, apertando a mão dela. E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez na vida, os 3 estavam genuinamente, completamente felizes. Os meses que se seguiram foram de reconstrução, não apenas da saúde de Ana, mas da confiança entre Emma e Enzo e da formação de algo que nenhum dos dois sabia se ainda era possível. Uma família de verdade. Enzo não voltou para o apartamento que havia alugado quando retornou ao Brasil. Em vez disso, passou a dormir no sofá da sala de Emma, insistindo que queria estar perto caso Ana precisasse de algo durante a noite. Era uma desculpa transparente, todos sabiam disso, mas Emma permitiu. Porque a verdade era que ela também queria ele por perto. Queria acordar e ver café fresco feito. Queria ouvir as risadas de Ana vindo da sala, enquanto Enzo a ajudava com a lição de casa. Queria aquela sensação de completude que havia faltado por tanto tempo. Ana, por sua parte, florescia, não apenas fisicamente, embora a transformação fosse notável, com as bochechas ganhando cor, os olhos recuperando o brilho, a energia de uma criança saudável voltando em ondas, mas emocionalmente. Ter um pai presente, ativo, interessado em cada detalhe da sua vida, era como preencher um espaço que ela nem sabia que estava vazio. Papai, vem ver! Ela gritava pelo menos 10 vezes por dia, e cada vez Enzo largava tudo para atender. Não importava se estava lendo um artigo médico, se estava cansado de um plantão duplo, ou se estava no meio de algo importante. Quando Ana chamava, ele ia, sempre. Emma observava essas interações com um misto de emoções. Felicidade pela filha, gratidão por Enzo ter realmente ficado, mas também uma pitada de dor, porque cada momento, lindo entre pai e filha, era também um lembrete dos 7 anos que eles perderam, 7 anos de primeiras vezes que nunca voltariam. Uma noite, depois de colocar Ana para dormir, Emma encontrou Enzo na varanda do apartamento. Olhando para as luzes da cidade, ela se aproximou em silêncio, ficando ao lado dele. No que você está pensando? Perguntou suavemente. No primeiro dente que ela perdeu, no primeiro dia de aula, na primeira palavra, em tudo que não vi. Ele virou-se para ela, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Emma, às vezes me pego tentando imaginar como eram esses momentos. E dói muito. Emma colocou a mão no rosto dele. Eu sei, mas sabe o que dói mais? Carregar essa culpa sozinha. E você não está sozinho mais, Enzo. A gente perdeu 7 anos, é verdade, mas temos o resto da vida. E Ana? Ela não guarda rancor. Ela só quer você aqui, agora. E você? E ele perguntou, virando o rosto para beijar a palma da mão dela. Você também me quer aqui? Emma hesitou.
Não porque não soubesse a resposta, mas porque admitir significava tornar-se vulnerável novamente. Significava abrir mão do último pedaço de proteção que ainda mantinha ao redor do coração. Ela começou, mas foi interrompida. Espera, Enzo disse rápido. Não responde ainda. Porque tem algo que preciso fazer primeiro. Emma olhou confusa enquanto ele entrava no apartamento e voltava segundos depois, com uma pequena caixa, diferente daquela do anel de promessa. Seu coração acelerou. Enzo, o que você está? Ele se ajoelhou. Ali mesmo, na varanda simples do apartamento dela, sob a luz amarelada da lâmpada externa, com a cidade como testemunha silenciosa. Emma, eu planejei esse momento 1000 vezes na minha cabeça. Pensei em fazer algo grande, dramático, digno de filme, mas percebi que nada disso importa. O que importa é a verdade. E a verdade é simples. Ele abriu a caixa, revelando um anel delicado com uma pequena pedra que capturava a luz. Eu te amo. Amo desde o dia que te conheci. Continuei amando, quando estava longe demais para admitir, e vou te amar até meu último dia. E sei que cometi erros. Sei que te machuquei. Sei que ainda tenho muito a provar. Mas, Emma, você é meu lar. Você e Ana são meu lar. E eu não quero passar mais um dia sem vocês, oficialmente na minha vida. As lágrimas de Emma caíam livremente agora. Enzo, me deixa ser seu marido. Me deixa ser o pai oficial de Ana. Me deixa acordar ao seu lado todos os dias. Discutir sobre coisas bobas. Fazer planos para o futuro. Envelhecer juntos. Me deixa compensar cada lágrima que te fiz derramar com 1 milhão de sorrisos. Emma cobriu a boca com a mão, soluçando. Parte dela queria gritar sim imediatamente, mas a outra parte, a parte cuidadosa que aprendeu a se proteger. E se você partir de novo? Ela sussurrou, expondo seu maior medo. Não vou, ele disse com convicção absoluta. Emma, olha para mim. Ele esperou até que seus olhos se encontrassem. Eu recusei 3 ofertas de trabalho no exterior nos últimos meses. Ofertas incríveis, com salários 3 vezes maiores que o que ganho aqui. Sabe por quê? Porque não há dinheiro no mundo que valha perder mais um segundo com vocês. Vocês são minha prioridade. Sempre serão. Você recusou ofertas? Emma não sabia disso. Sem nem pensar 2 vezes. Porque aprendi da pior forma possível que sucesso não significa nada se você não tem com quem compartilhar. E eu quero compartilhar tudo com você. As vitórias, as derrotas, os dias bons, os ruins. Tudo. Emma olhou para o homem ajoelhado à sua frente. O mesmo que partiu anos atrás, mas também completamente diferente. Havia uma maturidade nele agora, uma firmeza. Uma certeza que não existia antes. Ele não estava pedindo por impulso. Estava pedindo porque sabia, com cada célula do corpo, que aquilo era certo. Sim, ela finalmente disse, a voz entrecortada pela emoção. Sim, eu aceito. O sorriso de Enzo foi como uma explosão de luz. Ele se levantou rápido demais, quase tropeçando. Colocou o anel no dedo dela com mãos trêmulas e então a puxou para um beijo. Um beijo profundo. Cheio de promessas, de amor, de tudo que as palavras não conseguiam expressar. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Testa contra testa, respirações misturadas. A gente vai casar, Emma disse, como se precisasse ouvir em voz alta para acreditar. Vamos formar uma família de verdade, Enzo corrigiu. Oficialmente. Já somos uma família, uma vozinha disse atrás deles. Ambos se viraram assustados. Ana estava na porta da varanda, o urso de pelúcia debaixo do braço, observando tudo com aquele sorriso sapeca. Ana, você deveria estar dormindo, Emma disse. Como eu ia dormir com vocês conversando aqui fora? E ainda bem que não dormi. Senão ia perder o papai pedindo você em casamento. Ela correu até eles, pulando nos braços de Enzo. Então é oficial. Vamos ser uma família de verdade mesmo. Oficial, Enzo confirmou, beijando o topo da cabeça dela. Eu, você e sua mãe. Para sempre. E podemos ter um cachorro? Enzo e Emma riram. Vamos conversar sobre o cachorro. Emma disse diplomaticamente. Isso é um sim. A Ana comemorou. E ali, na varanda simples daquele apartamento, os 3 se abraçaram. Uma família improvável, reunida por caminhos tortuosos, mas finalmente, irrevogavelmente juntos. O passado havia sido doloroso,
O presente era precioso, mas o futuro brilhava com possibilidades infinitas. E pela primeira vez, todos os três acreditavam nisso. Às vezes, o amor precisa partir para aprender a ficar. Enzo e Emma descobriram que o tempo não apaga sentimentos verdadeiros, apenas os amadurece. E Ana Luísa, a menina que nasceu de um amor interrompido, tornou-se a ponte que reconectou dois corações que nunca deixaram de bater no mesmo ritmo. Porque no final, não importa quantos quilômetros você percorra ou quantos anos se passem, o coração sempre sabe o caminho de casa. E talvez essa seja a maior verdade sobre o amor. Ele não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos dele. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like. É ele que nos mostra que histórias assim merecem ser contadas. Inscreva-se no canal para receber mais histórias que falam sobre recomeços, perdão e amor verdadeiro. E nos comentários conte de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o combustível que mantém essas histórias vivas. Obrigada por cada segundo que você dedicou a Emma, Enzo e Ana Luísa. Até a próxima história.